Muito obrigada pela pergunta. Começava primeiro por saudar a realização desta conferência, porque é sempre muito importante nós, enquanto decisores políticos e legisladores, ouvirmos as pessoas, os próprios, e, portanto, e naturalmente saudando o Presidente da ACAP, o Dr. Rodrigo Santos, cumprimentando a Anabela, que também conhecidíssima, até como jornalista parlamentar durante décadas, os meus colegas de painel e todos de uma forma geral. Permita-me só fazer aqui talvez um esclarecimento, sendo eu do PSD, eu estava lá quando Jorge Falcato subiu a primeira vez. Aquele silêncio foi porque se ouviu o ranger várias vezes da plataforma que se fez e estávamos cheios de medo que houvesse um acidente e o Jorge Falcato se magoasse. Portanto, não teve nada a ver com a circunstância, uma pessoa diferente, mas realmente mas isto é importante, mas eu agora queria mesmo deixar isto claro. Mas que eu me aperceba, não, costuma haver alguma atenção. Nessa primeira vez, sim, é verdade, até porque houve ali um pequeno incidente e que houve um grande receio por parte de todos os participantes que ele se tivesse efetivamente magoado e, portanto, houve sim um temor, mas foi um temor pela integridade física do próprio num momento muito particular. A partir daí o Jorge Falcato, pelo menos na bancada do PSD, onde eu estava já nessa altura, era um deputado do Bloco de Esquerda como outro qualquer, contestado como outro qualquer, ou com o qual se concordava como com outro qualquer. E, portanto, esta nota prévia parece-me que é importante também a deixar ficar, respondendo um bocadinho a esta provocação que a Anabela lançou, mas uma provocação no bom sentido, e que devem ser aproveitadas também para esclarecer. E ainda para mais na primeira pessoa. Também um outro esclarecimento, depois falando propriamente do PSD, mas acho que há aqui 2 ou 3 esclarecimentos que são importantes dar. O Grupo de Trabalho dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que eu tive a honra de coordenar na anterior legislatura e já está aprovado, ainda estamos em orçamento e, portanto, será constituído e iniciará os seus trabalhos a seguir, e já vinha da anterior, não é um grupo de trabalho apenas da área da solidariedade e da segurança social. Também é um grupo da área da primeira comissão, porque nós estamos a falar de direitos fundamentais, da Comissão dos Direitos, Liberdades e Garantias. Ele funciona no âmbito de ambas as comissões, embora logisticamente seja acolhido pela área do trabalho e da segurança social, porque os direitos para a deficiência são direitos fundamentais de cidadãos e de cidadania e nunca poderiam ser tratados de outra forma que não esta, e tem que ser, obviamente, um grupo interdisciplinar. E, portanto, dito isto e feitos estes esclarecimentos, e, portanto, porque me pareceu que era importante deixá-los aqui, também realizámos no âmbito desse grupo de trabalho uma conferência sobre as pessoas com deficiência, nomeadamente por causa da estratégia, que, aliás, aqui o Dr. Rodrigo Santos participou também, porque a ACAP esteve cá presente na Assembleia da República, precisamente no âmbito das deficiências, das diversas deficiências. E há aqui 2 ou 3 coisas que eu me parece que são fundamentais nisto que é a participação política, e eu gostava de falar do PSD, do passado, do presente e do futuro, porque temos de olhar para o futuro para que se discuta estas questões. Dentro do PSD, nós sempre tivemos pessoas com deficiência a participar na vida política do partido. Quando digo com deficiência, não faço especificamente de cegos, eu estou a falar dos vários tipos de deficiência, que me estou a lembrar de algumas pessoas, desde paralisias cerebrais aos vários tipos de deficiência. A única dificuldade que nós vamos tendo, e que também tem a ver, e julgo que não seja do PS, que seja uma realidade muito transversal, que tem a ver com aquilo que são as deficiências mentais, porque às vezes há uma certa dificuldade do próprio cidadão conseguir participar e, portanto, isso teremos algumas dificuldades. Quando se trata de deficiências físicas, são cidadãos como quaisquer outros, e é assim que têm que ser tratados. Aliás, eu até não gosto muito daquela expressão que se usou aqui há alguns, do nós e os outros. Não pode ser nós e os outros, temos de ser nós, temos de ser todos, porque só assim conseguimos uma sociedade mais inclusiva, e é a partir do momento em que somos todos. Cada um tem as suas potencialidades e as suas ineficiências, digamos assim, mas todos podemos fazer os nossos contributos, e em política é assim, e no PSD também é assim, e no CN, por exemplo, tivemos contributos de imensa gente com os mais tipos de deficiências, com os mais tipos de capacidades e que se debruçam sobre matérias muito diferentes, e, portanto, isto tem a ver com aquilo que é o nosso partido. Mas nós também temos uma coisa que eu quero deixar claro: nós não fazemos bandeira daquilo que são a condição das pessoas. Não se não é branca, não se é deficiente,
para nós são companheiros e militantes do nosso partido e que têm que ser tratados dessa forma e não fazemos bandeira de ninguém. E, portanto, parece-me que isso é uma nota que é importante deixar ficar. Referiu aqui o Pedro Soares a questão de termos tido um companheiro que de facto tinha uma questão deficiente que ele nunca quis expor e portanto também não me parece que seja, mas era um sobrevivente de poliomielite com tudo aquilo que a poliomielite deixa a um cidadão. No entanto, a vida política ativa dele não se fez assim, fez-se enquanto cidadão, enquanto um homem capaz e competente e que se ingrou e muito respeitado dentro do nosso partido e na cena política também regional e nacional e portanto enquanto cidadão que era aquilo que ele era, e é assim que nós vemos as pessoas enquanto partido humanista que somos, e isso reflete-se na forma em como os cidadãos participam dentro do partido. Estamos a falar de participação política e, portanto, quero deixar essa nota. Mas também temos aquelas que é a situação do presente, nomeadamente o exercício do direito de voto dos cidadãos com deficiência e agora fazendo aqui uma ligação e uma remissão para os invisuais ou os cidadãos ambliopes ou invisuais. E, portanto, aí ainda continuamos a ter, já temos, grandes passos foram dados, longe vai o tempo em que eu me recordo de ser presidente de mesas de voto e ser eu que entregava o boletim de voto ao cidadão invisual e com deficiência e não haver acessibilidade, e recordo-me, permitam-me partilhar-vos também, de ser eu que saía da mesa de voto com o boletim de voto e ia ao exterior da sede partidária entregar o boletim de voto e as pessoas tinham de confiar em mim para confiarem se eu iria ou não bisbilhotar aquele voto, coisa que nunca fiz, mas tinham de haver esta confiança porque a pessoa não tinha direito a ser ela a descarregar o seu voto em urna. E isso, grandes passos se deram naquilo que é a deficiência e que são os direitos deficientes, porque isto era uma violação grosseira dos direitos de um cidadão deficiente que tinha de confiar na boa vontade de cada pessoa com que se deparava e, portanto, eu conto esta minha experiência porque é pessoal e eu vivia várias vezes com cidadãos deficientes que havia na minha circunscrição eleitoral e na minha mesa de voto, na qual eu presidia, isto há mais de 2 décadas e, portanto, longo caminho foi feito, mas muito caminho há para fazer ainda. Bem como nos veio chamar também este projeto do Parvis e a questão do futuro. Eu sei que atualmente o voto eletrónico tornou-se quase o alfa e o ômega para solucionar todos os problemas. Mas o voto eletrónico, a que estamos abertos e ao estudo, houve já um projeto piloto em Évora que não foi repetido, que aliás foi feito na legislatura 2015 a 2019 e que depois acabou por não ser repetido. O Governo anunciou através do Ministro dos Negócios Estrangeiros, que era o Eduardo Cabrita à data, e eu estive lá e assisti à apresentação da questão do voto eletrónico, mas a verdade é que depois fez-se um longo silêncio sobre como correu esse projeto piloto e nunca nos foi dado seguimento dele. E, portanto, nós temos de estudar muito bem, porque há uma questão que nós nunca podemos passar à frente quando se fala agora desta nova solução. É o facto de haver muitas vulnerabilidades nos sistemas informáticos, nomeadamente com os ataques informáticos que nós vamos conhecendo a nível mundial, desde o Pegasus, a tantos problemas que se fala da Rússia estar a participar nas eleições, tentar violar os sistemas e, portanto, com a contra-informação. Há aqui uma série de questões que são muito mais complexas do que a boa vontade dos partidos políticos apenas. E, portanto, o PSD, que aliás é um grande defensor da revisão das leis eleitorais, naquilo que se trata do direito de voto, e está aberto ao voto eletrónico, ainda o disse a semana passada, numa conferência que houve aqui precisamente sobre os direitos de voto, que foi promovida pelas comunidades da diáspora, depois dos problemas todos que houve nestas eleições. No entanto, é importante que se pese muito bem os prós e os contras para que todas aquelas são as vulnerabilidades de segurança sejam asseguradas, para que o voto seja efetivo e não haja possibilidade de um qualquer hacker entrar num sistema de voto e com isso também se deturpar. Eu estou quase a terminar, porque já vi que está a olhar para mim a Anabela, eu reconheço esse olhar de moderadora implacável e com toda a razão, porque nós perdemos-nos no tempo. Mas queria depois deixar aqui 2 notas que têm a ver com a deficiência propriamente dita. De facto, nestes últimos anos foram anunciadas uma série de respostas, de soluções, desde a Estratégia Nacional, a antecipação da idade da reforma para pessoas com deficiência, toda uma série de questões, mas continuamos com questões muito pequenas por resolver. E foi uma luta que tivemos durante o anterior mandato e que espero que não seja necessário continuá-la no próximo, seria sinal que as coisas estariam resolvidas, e o certificado multiusos é sem dúvida aquele que está, desculpem a expressão, a infernizar a vida das pessoas com deficiência, porque demora
anos a conseguir-se um certificado multiusos, por muito que nós tenhamos já insistido, por muito que tenhamos a provedora de justiça a falar sobre isto, a fazer queixas sobre isto, a reivindicar o melhor funcionamento dos serviços. A verdade é que os serviços não têm funcionado, têm estado bloqueados, houve a desculpa da pandemia, eu espero que agora não haja novas desculpas, até porque as ferramentas informáticas, o cruzamento de dados, e há tantas ferramentas atualmente que permitem que a vida das pessoas seja mais facilitada. E finalmente, mesmo para terminar, da parte do PSD nós acreditamos que a grande solução para que o cidadão com deficiência tenha uma participação efetiva, para além daqueles que são os direitos que estão nas leis e nas constituições, é um ensino mais inclusivo, um ensino que leva a saídas profissionais, porque o cidadão com deficiência precisa ter uma vida profissional efetiva e integração no mercado de trabalho para que ele próprio sinta que é cidadão e sujeito de direitos e que tenha uma capacidade reivindicativa muito maior. Dito isto, nós estaremos convosco. Estou aberta para outras perguntas e desculpa a demora, mas os políticos são assim quando começam a falar. Muito obrigada.